Deus poderoso, como o Senhor falou por intermédio de teu servo Ageu, fala conosco nesta manhã. Com o mesmo Espírito que falou ao coração de Ageu, fala ao nosso coração nesta noite, nesta manhã, neste dia, e por todos os nossos dias, ministra em nós a tua graça. Faze de nós instrumentos do teu amor, do teu louvor, para a tua glória. Mas agora, Senhor, usa este teu servo, vaso de barro, para a ministração desta santa palavra, te rogamos por Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O livro de Ageu, nós começamos a conversar sobre ele na semana passada. Então, muito do que nós vamos dizer hoje, você que não ouviu, pode ir lá no YouTube, pode ir lá no Instagram, pode ir lá no Facebook, no Spotify, e está lá a nossa mensagem do último domingo à noite. Então, nós vamos hoje tomar aqui a sequência do texto. Lembrando com alegria que Deus eterno está conosco, sempre. Ageu desenvolveu seu ministério entre os anos 538 e 520 antes de Cristo. Havia um edito, um decreto do imperador, que era para eles retornarem. E Ageu faz parte daquele período em que voltou com Zorobabel, Sealtiel, que é muito conhecido como o período de Esdras, que é um dos sacerdotes da época, que é mais conhecido do povo cristão. Então, para nós termos uma ideia, é um período de muitas angústias, de muitas aflições, porque o povo que era cativo na Babilônia volta agora, cada um com o interesse de reconstruir a sua casa, de refazer seus planos, reconstruir a sua família, estabelecer novos princípios para fazer prosperar. É neste interim que nós começamos a pensar, aonde está Deus com tanto sofrimento? Nós temos ouvido falar de infanticídios, temos ouvido falar de latrocínio, temos ouvido... O que significa todas estas coisas? Assalto ao meio-dia. Quando eu era criança, não se tinha ideia de que alguém podia assaltar outra pessoa, a não ser nas horas da noite. Assalto na porta de casa, e seguido de morte. Quantas pessoas boas ficam doentes e morrem, e quantos homens ímpios levam uma porção de tiro e nos dias seguintes estão de volta à rua para fazer maldade. É no meio desta angústia de quem quer ser fiel, de quem quer ser honesto, de quem quer ser leal, de quem quer seguir os princípios de Deus, que a palavra de Ageu ressoa ao nosso coração e nos convida a uma reflexão. Onde está Deus? Não é difícil ouvir essa pergunta. Onde estava Deus quando aquela mãe foi assaltada? Onde estava Deus quando aquele pai? Onde estava Deus quando aquela doença difícil chegou e agora não tem cura? Onde está Deus quando aquele jovem que saiu de casa indo para o trabalho foi assaltado e foi morto? Onde está Deus? E eu quero que você pense comigo hoje, Deus está presente com seu povo em todo lugar. Deus está presente. Deus não nos abandona, Deus não se afasta, Deus não vai para longe de nós. E esse capítulo 2 nos convida exatamente a pensar
que a presença de Deus é a manifestação da sua glória por onde passarmos. E aqui, usando o texto, precisamente, a presença de Deus estava figurada na presença do templo. O povo acreditava que Deus morava no templo. Deus habita no templo. E hoje, onde habita Deus? São perguntas que precisamos responder. O Senhor encoraja o povo no versículo 1. No capítulo 1. E aqui no versículo 1, de novo, ele retoma essa ideia de que ele é a graça, a bênção, o poder para as coisas acontecerem. Enquanto naquele primeiro sermão havia sido dirigido aos líderes de Israel, agora todo o povo está incluído. E é impressionante, porque logo no versículo 2 que nós lemos, ele diz assim: diga ao representante da casa real. Diga, o que é para dizer ao representante da casa real? Coragem. Diga ao sacerdote e aos descendentes dos sacerdotes: coragem. Diga a cada pessoa do povo, no meio da angústia, no meio da aflição, na hora da vossa dor: coragem. Não há lugar entre o povo de Deus para covardes. Não há lugar entre o povo de Deus para os tímidos. Não há lugar entre o povo de Deus para aqueles que não enfrentam a adversidade na certeza de que todas as coisas são possíveis para aquele que confia no Senhor. A nossa força não está no nosso braço, não está na nossa riqueza, não está no nosso poderio, mas a nossa força está no Deus que cuida de nós. E essa era a mensagem principal que o povo de Israel precisava ouvir naquele dia. E aí o Senhor desafia aqueles que eram crianças ainda quando saíram de Israel e foram para o cativeiro e agora estão de volta e estão contemplando o templo, que ele disse que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, e eles olham para aquela casa e começam a pensar. O templo de Salomão, tudo era revestido de ouro, de prata, de peles azuis, de tecidos de cetim, de bronze, tudo era reluzente, até os instrumentos da comunhão e da celebração eram bordados em ouro, revestidos de ouro. Imagine o templo. Mas eles voltam, a porta é de madeira, só vai ser revestida de bronze lá nos anos 5, ou entre os anos 17 e os anos 5, por um governador da região. Até então era de madeira. Os instrumentos de dentro do templo, tudo foi embora, acabou. Não tem ouro, não tem prata suficiente para revestir o templo. O povo não tem riqueza para reconstruir o templo. Se você lembrar, e olhando para trás, você vai ver o templo que Salomão construiu. Os reis da terra iam visitar o templo, dado a sua beleza, a sua formosura. A resposta para todos, para o rei, para o sacerdote, e o desafio para o povo era coragem. É preciso ter coragem. Declara, levanta, ergue os olhos, toma uma atitude, declara o Senhor dos Exércitos. Por que podemos ter coragem em meio às aflições, às angústias e às dores? Eu estou no meio de vocês. Ele repete 3 vezes nesse texto: o Senhor está no meio de nós. Por isso, a glória do segundo templo não está nas paredes, a glória do segundo templo não está na mesa, a glória do segundo templo não está no candelabro de ouro, a glória da segunda casa está no fato de que Deus
está no meio de nós. Deus está aqui. Coragem. Deus exigiu a reconstrução do templo no capítulo 1. Deus determinou que reconstruísse o templo, porque para o povo o templo era extremamente importante. Embora o templo não tivesse nenhum sentido para o próprio Deus, porque Deus, quando o povo saiu do Egito, e nós lemos aí no texto, o meu espírito eu prometi que estaria no meio de vocês até a entrada da terra, e eu mesmo estaria com vocês. Então o templo, a adoração no templo, é importante para nós, que encontramos os irmãos, que oramos juntos, que cantamos juntos, que bendizemos o nome do Senhor, que abraçamos uns aos outros, e como prova do amor que Deus tem tido para conosco, nós entregamos dízimos, ofertas, doações, abraçamos as pessoas e vivemos contentes com elas, porque somos família de Deus. E precisamos sempre estar dizendo uns aos outros: o Senhor está no meio de nós. Coragem. A presença de Deus nos convida a estar no templo e a estar irmanado, porque a glória do Senhor está no meio de nós. Em segundo lugar, eu quero voltar com você para o versículo 4 e trazer de novo esta mensagem de coragem. Zorobabel era um governador de Judá, era descendente da casa de Davi. Mas, embora fosse descendente da casa de Davi, ele representava um governo estrangeiro. Ele não tinha poder de rei. Ele não tinha poder para mudar as decisões dadas pelo rei de Babilônia. Ele está aqui, ele é representante da casa real, mas ele tem um cabresto, até um determinado ponto. Então o Senhor diz para ele: alegra-te, Zorobabel, tem força, tem coragem, porque eu vou com você todo o seu caminho. Coragem. E a convocação agora é para todos os líderes de Israel e para todo o povo. Vamos erguer os nossos olhos, reconstruir a nossa cidade, porque o Senhor está no meio de nós. A glória da segunda casa é extraordinário desafio. O Senhor dos Exércitos caminha no meio do seu povo, e Ele não quer só caminhar contra o seu povo, Ele quer caminhar na mente e no coração. O povo não tinha entendido isto ainda. O povo achava que construir o templo bastava, Deus estava lá, mas construído o templo, cada um voltou para o seu cantinho. E era agora o novo desafio de Ageu, chamar o povo e dizer: acorda, desperta, Deus não quer ficar lá naquela casa, Deus quer ficar na sua casa. Porque uma vida de adoração a Deus deve incutir no coração que a minha casa é a extensão da casa de Deus, ou que a casa de Deus é a extensão da minha casa. Famílias fortes fazem a igreja forte. Famílias fracas na fé fazem de uma igreja fraca. Se o alicerce for colocado numa casa, for de 5 por 1, como é que fica, Valdir? Cai. Não vai, na primeira ventania boa, ou na primeira chuva forte, foi embora. Assim, Deus não quer ficar no templo, Deus quer ficar na minha e na sua vida, no meu e no seu coração, no meu e na sua mente. O Senhor dos Exércitos vai aonde eu vou. Era esta a mensagem. O Senhor dos Exércitos está no meio de nós, diz os versículos 4 e 5. Essa é a grande razão porque o povo podia reanimar. Deus vai aonde eu vou. Por isso é que no Novo Testamento,
Jesus adverte aos seus discípulos dizendo: vós sois a luz do mundo. Mateus 6, 22. Se a luz que há em vós for trevas, que terríveis trevas serão. Lembra? Nós somos a luz. Mas se a luz não brilhar dentro de nós com testemunho, com atitude, na nossa família, no nosso trabalho, então a nossa vida será escuridão para os outros. Isso vai servir de escândalo para aqueles que não são crentes. Há uma promessa de glória. E os verbos na promessa de glória diz: farei de você, será glorioso e darei um anel para selar. Anel para selar significa que Zorobabel voltaria a ter autoridade, ou um descendente de Zorobabel voltaria no futuro, teria o poder de decisão, de mudar tudo aquilo que Zorobabel agora era obrigado a obedecer o rei de Babilônia. Virá um descendente de Zorobabel que vai destruir muros, destruir nacionalidades, destruir rivalidades, e vai estabelecer um reino entre todos os reinos, e terá um anel. Um anel era a autoridade real para mudar decisões de todos os outros, de todo mal, de todo peso de pecado, de toda maldição, de toda angústia, de toda aflição. E que se cumpriria a promessa lá de Isaías, no capítulo 61, que Jesus leu, registrado em Lucas no capítulo 8, quando estava no templo. O descendente de Zorobabel: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para curar, libertar, salvar e pregar boas novas aos cativos. Olha que coisa linda! O Senhor, o descendente de Zorobabel, veio para libertar o povo. O descendente de Davi veio para libertar os filhos cativos, para curar os aflitos. Promessa para o futuro, que aponta para Jesus, o nosso Salvador. Mas ainda assim continua uma repreensão. O povo começa a trabalhar em setembro para construir o templo. Vem a mensagem de encorajamento, nos versículos 15 a 19. O povo precisa entender que a presença do templo, nem mesmo o trabalho de reconstruir o templo, iria transformá-lo, mas que a presença de Deus transformaria vidas, mentes e corações. O povo não havia percebido que o problema mais profundo não estava resolvido. O problema mais profundo era a mudança do coração. Você quer ver uma coisa muito comum, mas muito comum entre todas as famílias, infelizmente até entre pessoas que frequentam as igrejas? Eu não consigo sentar no mesmo banco que a Júlia. Não, de fato, eu, Paulo de Tarso, não consigo sentar com a Júlia, porque eu estou aqui e ela está lá. Mas tem gente que, se chegar na igreja e só tiver lugar do lado do Júnior, não senta. Tem lugar que é assim. Graças a Deus aqui não tem isso. Não é? Aleluia! Mas você já imaginou que isso é um dos problemas que a AGEU está tratando aqui? As pessoas gostaram do templo. As pessoas ficaram tristes porque o templo não parece com o templo antigo. Mas as pessoas não quebrantaram o coração para dar o lugar principal para Deus e para perceber que a presença de Deus é para quebrar os nossos paradigmas que o pecado implantou na mente e no coração. Antes de trabalhar para o Senhor
é preciso ter um coração totalmente entregue ao Deus eterno. Porque se eu trabalho para o Senhor carregando mágoas, ressentimentos, tristezas, angústias, meu trabalho é vão, diz as Escrituras, por melhor que sejam as minhas intenções, por maior alcance que ele tenha, se eu não fizer, por causa do testemunho do que Deus está fazendo dentro de mim, e aí Deus mostra a consequência do pecado. O campo não produz o suficiente para comer. E a agricultura era o primeiro sinal da maldição de Deus sobre o povo. Porque você imagine hoje o Brasil, que é um dos maiores celeiros do mundo, se Deus derramar uma praga na agricultura brasileira, para onde vai o nosso país? Agora imagine, lá nos dias do profeta Ageu, que a agricultura era tudo. A agricultura e a pecuária eram tudo. Hoje nós temos tantas outras indústrias, mas naqueles dias a agricultura e a pecuária era tudo. E o Senhor diz: eu não dou chuva, eu mando praga, para ver se vocês acordam. Eu te deixo desempregado, eu te deixo aflito, eu deixo você chorar, eu deixo você sofrer, e Deus faz isso para acordar você. E ainda assim, você passa óleo no rosto de manhã e diz assim: tô lindo, e vai embora. De noite você volta para chorar de novo. Porque você maquiou, você não se converteu, não mudou o coração, não mudou a mente, não mudou a angústia, igualzinho o povo de Israel. Usa maquiagem diante dos outros, mas Deus vê o interior do coração, o interior da nossa alma, e porque Deus vê o interior, Ele diz: eu castigo você, para ver se você acorda, e você não acorda, mas eu te amo, eu só te castigo porque eu te amo, e a partir de hoje, diz o Senhor, você converte, você muda de atitude, e a partir desse dia, eu mudo a sua sorte, eu mudo a sua vida, eu derramo bênção, eu derramo chuva, eu derramo graça, eu derramo tudo em abundância sobre a sua vida, se você se converter, se você mudar de atitude. A presença de Deus no meio de nós renova a promessa feita a Moisés. E Ageu volta a falar de eventos futuros, no versículo 20 em diante. Os poderes militares, políticos de todas as nações finalmente são submetidos a um único rei, ao senhorio do Deus eterno. E o texto diz: naquele dia, não é ainda hoje. O governante que viria para derrubar os poderes no mundo inteiro ainda não viria naqueles dias, mas já veio para nós. A graça do Senhor revelada é o plano da redenção, que é a nossa esperança. A nossa esperança não está na direita nem na esquerda, nem na polícia, nem no exército, nem na milícia, nem nos comandos desse mundo. Mas a nossa esperança está no Deus que provê todas as nossas necessidades. Aleluia. O anel de selar, dado a Zorobabel, agora está na mão do rei que domina todos os reinos da terra. Como chama o grande rei? Jesus Cristo, o descendente de Davi. O domínio deste novo reinado não tem fronteiras. Nenhum governo consegue impedir a entrada de Jesus Cristo.
Nós tínhamos até os anos 80 a noção de que na Coreia do Norte e na China não havia igreja evangélica. E acabamos descobrindo, lá pelos anos 82, 84, com o irmão André, que havia uma igreja forte, vigorosa, nas cavernas, escondido nas matas, escondido dentro das minas abandonadas naqueles países, onde a palavra de Deus é pregada, onde crentes, quando saem da igreja, depois de receber a bênção da palavra de Deus, vão para as esquinas e pregam o Evangelho na autoridade do Espírito Santo, e muitas pessoas se convertem, e quando termina o culto, a polícia vai lá na casa da pessoa que pregou o Evangelho, leva para os presídios e prende. Por exemplo, aqui pertinho de nós, na Guatemala, existiu isso até o ano de 99. Aqui na Guatemala o negócio era assim: quando prendia essa pessoa, botava ela num lugarzinho que só cabia ela em pé, pelada e nua, homem ou mulher, com uma gotinha d'água pingando na cabeça. Daqui a comia uma ração por dia que era oferecida num buraquinho de porta. E quando acabava no final de 30 ou de 40 dias, soltava a pessoa na praça. Como é que estava essa pessoa? A que sobrevivesse. E aí você diz assim: mas pastor, o que impulsiona essa pessoa? É o poder de Deus que não está no templo, o poder de Deus que está na mente, que está no coração, que nos leva a viver uma vida nova, uma vida cheia de poder, de ousadia. Isso que Ageu trouxe para o povo de Israel. Naquele dia o Senhor vai fazer uma obra tão grandiosa, que a graça do Senhor revelada é redenção, é reconstrução, como é o nosso tema. É redefinir os nossos conceitos, é redefinir a nossa maneira de agir com o marido, com a mulher, com os filhos, redefinir a nossa maneira de viver diante do mundo, redefinir os nossos conceitos de moral, de ética, de integridade, de ser fiel a Deus, custe o que custar, porque eu sei que o meu Redentor vive. O domínio desse novo reino não tem fronteiras. A história dos nossos dias conta que Jesus chega nos presídios, nos hospitais. Jesus chega lá na China, lá na Índia. Jesus chega. E quando Jesus chega, a liberdade acontece. É livre dos vícios, é livre das drogas, é livre da maldade, é livre da perseguição, porque todo o jugo do pecado foi resgatado pelo descendente de Zorobabel e de Sealtiel. Ainda que haja sofrimento, o Senhor está no meio de nós. Ainda que falte víveres, o Senhor está no meio de nós. Ainda hoje somos alertados, o Senhor quer a mim e a você íntegros em todo o tempo, e Ele vai refazer a nossa vida, vai refazer a nossa família. A glória da segunda casa não dizia respeito aos bens da casa, ou à própria casa em si. A glória da segunda casa, por um lado, dizia respeito que Jesus entraria naquela casa. Para quem gosta de história, para quem pensa em elementos físicos, foi naquela casa que Jesus entrou e leu Isaías 61, por exemplo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi naquela casa. Mas a promessa diz mais, muito mais.
A glória da segunda casa diz respeito a nós que somos morada de Jesus. Jesus despede dos seus discípulos em Mateus, a última frasezinha, dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias. O Senhor está dentro de nós. E brevemente o Senhor virá nos buscar. Que o Senhor encha a sua vida de glória da sua presença. Encha a sua casa de glória da sua presença. Porque a presença de Deus, somente a presença de Deus faz a glória acontecer. Porque a presença de Deus em nós faz a nossa vida ser transformada. Porque a presença de Deus renova as nossas esperanças com promessas extraordinárias para o futuro. Coragem. Mude de vida. Coragem. Tome a decisão de servir a Jesus. Meu irmão, coragem. É hoje o dia que você corajosamente vai receber a Jesus como seu Salvador? É hoje que você vai pedir a Jesus para mudar a sua vida? É hoje? É agora que você vai tomar essa decisão? Se você for tomar essa decisão, eu quero orar com você. E eu vou descer para orar com você. É hoje? Tem alguém aqui que vai receber Jesus hoje? Para mudar de vida, para mudar de atitude? É hoje? É agora? Coragem. Você tem coragem para mudar de vida? Tem coragem para mudar de atitude? É agora. Tem alguém que vai fazer assim? Coragem. Vem cá. Vem cá, vem orar comigo. Vem cá. Coragem. Coragem. Coragem, irmão. Vou mudar de vida. Eu vou entender o projeto de Deus. Eu quero viver com Deus. Eu quero mudar. Coragem. Coragem. Senhor meu Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa vaso de barro imperfeito. Obrigado porque estes meus irmãos ouviram a tua voz. Eu quero pedir que o Senhor abençoe estes meus irmãos. Quero pedir que o Senhor lhes derrame na vida coragem. Que o Senhor derrame sobre eles a graça do Senhor para a mudança de vida, para a mudança de atitude, para uma vida nova com o Senhor, vivendo agora destemidos, porque o Senhor está com eles, o Senhor está neles para guiá-los às mudanças de vida. Muda-lhes o coração. Muda, ó Senhor, que está agora sobre nós, muda o coração, para que cada irmão receba do Senhor aquela bênção que está esperando, aquela mudança, aquela transformação. Que haja, ó Deus, perdão de pecados, renovo de graça por Cristo Jesus. Amém.